Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, fechando aí a nossa semana, iniciando hoje com a nossa primeira videoaula, que é a correção das atividades propostas na aula anterior do material estruturado #Estuda em Casa com a atividade 24. Segue aí a correção da atividade de hoje. Na atividade 24, o que é preciso os alunos saberem? Identificar uma equação ou inequação do primeiro grau que expressa um problema. Todos nós sabemos que esse material estruturado, ele traz sempre 3 questões, sendo que a primeira já vem gabaritada, já vem uma orientação de como resolver, já vem resolvida, para dar um embasamento melhor a vocês para tentar responder a segunda e a terceira. Então vamos só ver aqui a resolução dessa questão 1. Antes de iniciar a questão 1, vamos ler lá em cima. As questões propostas nessa atividade são de equações do primeiro grau, expressem problemas. A representação de uma equação, por exemplo, pode ser percebida por meio de uma balança. Quando está em equilíbrio, há igualdade. E quando ela está desequilibrada, há desigualdade. Fique atento e, sempre que possível, converta as frases importantes do enunciado em termos algébricos. Então, por exemplo, quando eu tenho uma balança que está equilibrada, eu posso dizer que ali há uma igualdade, ou seja, vai ser uma equação. A equação do primeiro grau é que se utiliza o sinal de igualdade. E quando a balança está desequilibrada, há uma desigualdade, então vai ser uma inequação. Sempre que possível, ficar atento para a gente converter o enunciado das frases em equações ou inequações. A primeira questão diz assim, leia a tirinha. Como está pequeno, vou aumentar aqui. A tirinha diz assim, indo da cidade A para a cidade B, você passa primeiro pela cidade B e depois pela cidade C. Entre A e B há 10 milhas a mais do que de B para C e 10 milhas a mais de B para C do que de C para D. Se de A para D são 370 milhas, qual é a distância entre A e B? Aí vem aqui a terceira tirinha. Bem, eu sabia que isso ia acontecer. O que houve? A minha educação chegou a um impasse. Então, as tirinhas, aí a pergunta. Qual a distância em milhas entre a cidade A e B? Letra A, 100 milhas. Letra B, 120 milhas. Letra C, 130 milhas. Ou letra D, 140 milhas? O gabarito dessa questão que vocês estão vendo aí é a alternativa D. Primeiro devemos traduzir as frases apresentadas em termos algébricos. Como a gente está vendo o gabarito, a alternativa D, primeiro devemos traduzir as frases apresentadas em termos algébricos. Entre A e B, há 10 milhas a mais do que B para C, e 10 milhas a mais de B para C do que C para D. Aí a gente poderia montar essa tabela. As distâncias de A até B, eu posso representar por assim em termo algébrico. X mais 10 mais 10, porque ele diz que há 10 milhas a mais do que B mais C. Então eu posso escrever X mais 10 mais 10. Em relação à distância de B até C, é só X mais 10. E a distância de C até D é X. Veja o esquema. Eu tenho de A para B é X mais 10 mais 10, de B para C é X mais 10, de C para D é X. Se de A até D são 390 milhas, então a soma dessas 3 distâncias resulta em 390. Então, se a gente pegasse e somasse essas 3 distâncias, a primeira distância, x mais 10 mais 10, x mais 10 mais 10 é a primeira distância de A até B, somando com outra distância, x mais 10, e somando com outra distância, x. Somando essas 3 distâncias, dá exatamente 390 milhas e não 370, como eu disse anteriormente.
390. É uma equação do primeiro grau, ó. Somando os termos que tem x. X mais x dá 3x. Igual 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Então, 3x mais 30 igual a 390. Uma equação do primeiro grau, 3x é igual a 390. Passando mais 30 para o outro lado, menos 30. 3x é igual a 390 menos 30. 0 para 0 é 0. 3 para 9 é 6. 360. X, isolando o x, é igual a 360 dividido por 3. X é igual a 360 dividido por 3, ó. 6 dividido por 3 é, ó, boto 0. 6 dividido por 3 é 2. 3 dividido por 3 é 1, 120. Então a resposta, o valor de x igual a 120, conforme vocês estão vendo aqui na continuidade da resolução. Portanto, a distância de A até B vai dar igual a x mais 10, que é 120 mais 10, que vai dar exatamente 140. Esse valor de x, 120, não é já a resposta. Eu tenho que substituir na soma das três distâncias. X mais 10, no caso, é 120 mais 10 dá 140. Então, a opção correta para se marcar, 140 milhas, é a opção correta, letra D. Vamos para a segunda questão. As balanças abaixo estão em equilíbrio. Ou seja, o prato da direita e o da esquerda possuem o mesmo peso. Se elas estão em equilíbrio, é que eu vou trabalhar com equações e não com inequações. Descubra quantas gramas tem cada pacote A, sabendo que as medidas expressas são em gramas. Veja aqui a imagem, ó. Nessa primeira balança eu tenho 2 pacotes A, aqui 3 pacotes B. Na segunda balança eu tenho um pacote B e outro peso de 50. E aqui um peso de 100 e um peso de 20. Eu vou montar um sistema. Um sistema de quê? De equações ou de inequações? Um sistema de equações, porque está falando de equilíbrio, de igualdade. Então, pegando aqui a primeira balança para montar a minha primeira equação. Quanto é que eu tenho aqui? 2 pacotes A, ou seja, 2 vezes o pacote A, 2A. E aqui, se a balança da esquerda está em equilíbrio com a da direita, é um sinal de igualdade. Quantos pacotes eu tenho aqui? 3 pacotes B. Ou seja, 3 vezes o pacote B. Então a primeira equação é isso. 2A igual a 3B. Pegando aqui a segunda balança, eu tenho um pacote B somado com um peso de quanto? De 50. B mais 50 é igual, nessa outra, eu tenho um peso de 100 e outro de 20. Então, eu vou somar 100 mais 20. Então, como é que eu posso? Começo por onde? Começo por essa equação aqui de baixo, que é uma equaçãozinha do primeiro grau para achar o valor de B, ó. B é igual 100 mais 20, 120. O mais 50 passando para o outro lado, troca de sinal, menos 50. B é igual 120 menos 50, 70. Achei o valor de B. Achando o valor de B, eu posso pegar agora a equação de cima. Essa daqui, ó. 2A igual a 3B. 2A, que é o que eu estou procurando, é o pacote A, igual 3B. O valor de B que eu achei nessa 70, substitui 3 vezes B, 3 vezes 70. Então, 2A é igual a 3 vezes 70. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 7, 21. 210. Então, fica A é igual a 210 dividido por 2. O 2 passa dividindo, ó. 210 dividido por 2. A é igual a 210 dividido por 2. 200 dividido por 2 é 100 e 10 dividido por 2 é 5. 105. Então, o valor do pacote A é 105. Essa resposta ela está na letra B de bola. Então, pessoal, é assim que a gente resolve. Se tiver dúvida,
Dê pause, volta o vídeo e veja a explicação novamente e tente resolver aí no seu caderno. Vamos para a terceira questão. Então, pessoal, a terceira questão, ó. Como é que a gente vai resolver? Um alvo é composto por 3 regiões A, B e C, conforme ilustra a figura abaixo. Nesse alvo, cada flecha acertada na região A vale o triplo dos pontos da flecha acertada na região C. E cada flecha acertada em B vale o dobro dos pontos da flecha acertada em C. Célio acertou uma flecha em cada região, fazendo um total de 138 pontos. Quantos pontos vale cada flecha acertada em A? Olha só. Vamos ver o que ele está dizendo aí, ó. Cada flecha acertada em A é 3. Ele acertou um em cada. É 3, é o triplo relacionado a C. Então, se ele acertou uma em A, eu posso dizer que ele acertou o triplo de um valor que eu não conheço ainda. Então, eu chamo 3x. 3x corresponde ao A, a flecha acertada no alvo A. Mas, quando ele acerta uma flecha no alvo B, é o dobro, ou seja, então posso dizer que é 2x. E se ele acertou no alvo C, é o valor x sozinho. E a soma destes pontos dá igual a 138. Aí eu tenho uma equação do primeiro grau, somando os termos que tem x. 3x mais 2x, 5x. 5x mais x, 6x igual a 138. Eu vou responder essa equaçãozinha. X é igual a 138 e vou dividir por 6. X é igual, se você dividir 138 por 6, vocês vão ver que vai dar 23. Então a opção correta é a letra A, 23. Ok, pessoal? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido a correção dessa atividadezinha 24, identificar equações ou inequações do primeiro grau para resolução de problemas, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e acompanhe aí a próxima videoaula, dando continuidade aos nossos estudos de matemática do livro didático Equações de segundo grau.